Eu não vou conseguir falar do futuro das ciências da linguagem sem primeiro falar um bocadinho do seu passado. Isto porque, como sabem, é uma área de estudos muito antiga. O objeto de reflexão é um fenómeno tão central na nossa experiência que nem sequer o conseguimos dissociar da noção que temos de natureza humana. Basta olhar para a linguagem todos os dias, à nossa volta, aquelas expressões idiomáticas, quando queremos falar da diferença entre homens e animais, ou hierarquizar as pessoas entre si, para falar de um cão extremamente comunicativo com o seu dono, só lhe falta falar, uma criança com desenvolvimento repentino já diz tudo. Para hierarquizar as pessoas também associamos a alta performance linguística a metáforas que têm a ver com a preciosidade, falamos de dizer pérolas, ou ter língua de prata. Na outra ponta também, quando queremos excluir as pessoas que têm um domínio da linguagem inferior, falamos do futebolista que nem falar sabe, do comentador que dá pontapés na gramática, ou linguista adriano de pontapés nas convenções. Ao mesmo tempo, todos aceitamos que doenças neurológicas que levam os indivíduos a perder o controle da linguagem são a entrada numa zona de perigo e aceitamos leis que lhes garantam direitos devido à sua invalidez, incapacidade, deficiência. Portanto, compreender o funcionamento da linguagem é uma responsabilidade imensa, porque, em última instância, é a responsabilidade de explicar em parte o que é um ser humano e o que são as sociedades humanas. No passado, os gramáticos, os filósofos, os poetas dedicavam-se a isso. No século XIX, juntaram-se ao contingente os linguistas, fizeram algumas grandes primeiras descobertas. A primeira de todas, mais importante, a descoberta que havia uma relação genética entre a maioria das línguas da Europa e também da Índia e do Irão, eram afinal línguas irmãs. A segunda grande descoberta, baseada na primeira, foi a destruição do mito das línguas primitivas. Todas as línguas e todos os dialetos têm um funcionamento igualmente complexo, foi o que se descobriu. Durante o século XX, perguntou-se sobretudo em que é que consistia essa complexidade: um código complexo, um comportamento complexo, um conhecimento complexo. À medida que as ciências da vida, sociais, da mente e a tecnologia foram permitindo, as três hipóteses foram testadas, percebeu-se que há uma grande relação entre elas e que há uma grande centralidade do conhecimento complexo. Mas vou-vos falar primeiro do código. Já se desvendou suficientemente para poder ser replicado. As linguagens artificiais tentam isso mesmo, são réplicas da língua falada, mas mal começam a ser difundidas, tendem a ganhar vida própria. Não é que elas próprias espontaneamente se tornem mais complexas, acontece é que só funcionam se forem adotadas por um grupo. Só partilhando a memória do grupo, integrando naturalmente a sua história, é que temos acesso pleno às múltiplas relações dentro do código entre símbolos e seus significados. A natural inserção dentro do grupo com o qual se partilha um código tão rico não é um risco que se corra ao nascer, porque o entendimento está garantido. O grupo é integrado por membros, todos eles da mesma espécie, possuidores de uma mente onde está inscrita de forma inata o conhecimento da linguagem. Tem dimensão ainda desconhecida, mas não é uma tábua rasa onde se sobreponham valores de código e regras de comportamento. Só uma experiência em laboratório, as crianças, mesmo recém-nascidas, distinguem sons muitíssimo parecidos. Mais velhas desenvolvem tipicamente pela mesma idade uma capacidade tão plena de falar que seria impossível concebê-la se não tivesse pelo menos uma base inata. No futuro próximo, as ciências da linguagem vão poder explicar-nos melhor muitas coisas. Faremos viagens no tempo, língua como era a língua de viva voz há 500 anos, quantas línguas havia há 5.000 anos, como se desenvolveu a faculdade da linguagem há 50.000 anos, vão permitir maior eficiência no tratamento das afasias dos adultos, no desenvolvimento da linguagem em crianças com deficiência. A troca de saberes entre a linguística e a neurociência é isso que vai permitir. Quanto à vida em sociedade, a grande missão é a de conseguir um dia, associada à tecnologia informática, ativar a tradução automática entre todas as línguas do mundo. E há uma outra missão, já antiga, parecida com as que já se falaram aqui, desenvolver argumentos que sirvam à pressão política e ajudem a destruir muitos mitos associados à exclusão, como aquele que está a exterminar as línguas minoritárias no mundo. Se calhar isso só vai acontecer numa sociedade onde os animais falarem.
Obrigada.